Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um motivo de alegria podermos estar aqui usando este meio de comunicação, este CD áudio, para podermos expressar uma palavra edificativa para a Igreja do Senhor. Nós já temos gravado anteriormente mais 2 CDs de edificação com o tema Quem deu crédito à nossa pregação, e o segundo CD com o tema Profetas Alugados. E desta vez nós vamos falar sobre o orgulho religioso. E eu tenho certeza que esta mensagem vai continuar sendo útil à edificação da igreja. Sabemos também que temos sido combatidos porque estamos trazendo algumas mensagens que têm mexido com este orgulho denominacionalista e têm tocado de forma muito profunda no coração das pessoas. Eu tenho certeza que Deus pode pegar um CD desse e levar para muitas pessoas que têm necessidade de ouvir uma palavra de libertação, uma palavra edificativa. Esse CD, como nós temos feito, não tem nenhum vínculo financeiro, não tem nenhum interesse de vendagem. O que nós temos pedido aos irmãos que têm recebido esta graça, esse presente de ter um CD como esse, você tem sido presenteado, nós temos pedido que os irmãos possam reproduzir conforme a sua condição e dar aos irmãos, presentear a outros irmãos. Obviamente que nós estamos abertos para podermos sentar e chegar a um denominador comum em algum erro de interpretação, porque nós somos humanos. Na verdade, nós pedimos a Deus a sua divina inspiração para podermos levar esta palavra que seja útil a cada um dos meus amados irmãos. Eu falo isso de sinceridade, de coração, porque Deus é que conhece nossos corações. Estamos gravando sempre essas mensagens, não é com o intuito de autoglorificação, de aparecer, porque a glória pertence só a Deus. E tenho certeza que Deus ele tem usado esse instrumento de mensagens através desse CD áudio para edificar os irmãos, a igreja, muitas pessoas que estão tão confundidas, turbadas pelos movimentos religiosos modernos que nós estamos vendo aí. Eu peço que você na sua casa, onde você está agora, possa inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu vou estar fazendo esta oração pedindo que o Espírito de Deus esteja na totalidade do seu poder, manifestando esta graça através da instrumentalidade da pregação do Evangelho. Santo Deus e Eterno Pai, é com temor e tremor que aqui nos encontramos nesta tarde e viemos pedir que esta mensagem áudio possa servir e ser útil de edificação ao corpo de Cristo espalhado em toda a face da terra. Estou muito feliz e alegre, temeroso, é verdade, de poder estar aqui ministrando e deixando gravado, registrado nesta mensagem, esta pregação. Abençoa cada um dos irmãos e o meu intuito, Senhor, é que a minha experiência de vida cristã possa ser usada, possa ser edificativa para toda a igreja e que Tu, através do Teu Espírito Santo, possa tocar em cada coração. O Teu servo, o apóstolo Paulo, disse que nós devemos ensinar a palavra, crendo que Deus pode produzir arrependimento no coração daqueles que estão enredados no laço de Satanás. E nessa hora nós pedimos que, através do Teu Espírito Santo, usando a mensagem da palavra, possa iluminar, possa tocar os corações, como o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo no caminho de Emaús orou para que os discípulos tivessem os corações abertos, porque estavam taciturnos para entender as Escrituras. Esta oração nós fazemos, a oração que Paulo fez antes de ministrar a Lídia Purpureira, que os corações estejam abertos a ouvir a Tua palavra. É o que te pedimos neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos,
No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 16, o versículo diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando o nosso irmão Salomão fez a sua oração consagrando o templo, Salomão, logo depois que fez todos os preparos, a edificação do templo, à noite, à madrugada, houve então a voz de Deus dando resposta a Salomão. Então Deus diz a Salomão esse versículo aqui que nós lemos, esse texto: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então o que aconteceria? Então o Senhor Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra, e naquele exato momento estarão abertos os seus olhos e atentos os ouvidos para a oração que fosse feita naquele templo. Então o Senhor Deus disse: Agora eu escolhi e eu santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela, no templo construído por Salomão, estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. É uma promessa de Deus, é uma promessa divina. O templo de Salomão, como os irmãos sabem, e esse versículo, ele nos dá pano para manga, é um versículo extenso, e o tempo, na verdade, não é a nosso favor, porque ele está agora passando muito rápido, então é preciso nós dicotomizar o tempo e irmos ao cerne da palavra. Mas antes de entrarmos na medula da palavra, no tutano, vamos dar aqui um pouco de um contexto a esse texto. O templo de Salomão, ele foi um desejo do seu pai, o rei Davi. A construção desta casa permanente para substituir o tabernáculo ocupou sempre o pensamento do rei Davi, e por isso ele tratou logo, no princípio do seu reinado, de armazenar os materiais necessários para a realização de seu plano. Você pode observar isso nas Escrituras, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7. Você pode observar em 1 Reis, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, no capítulo 8 do mesmo livro de 2 Samuel, o versículo 17, e também no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, você pode analisar no capítulo 28 de 1 Crônicas e o versículo 11, e também o capítulo 29 e o versículo 11. Aqui ele diz que ajuntou 100.000 talentos de ouro. Conforme os historiadores, um talento é 60 quilos. Um talento são 60 quilos. Então Davi, ele fez um preparativo, ele foi um homem prevenido, ele tinha esse projeto. Ele juntou 100.000 talentos de ouro, 1.000 talentos de prata para os gastos da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 14. Além disso, ele deu do seu próprio bolso 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. E os príncipes contribuíram com 5.000 talentos de ouro, 10.000 soldos de ouro e 10.000 talentos de prata, fazendo um total de 108.000 talentos de ouro, 10.000 soldos de ouro e 1.017 talentos de prata.
Esta soma equivale a quase 4,9 milhões de dólares, ou quase 2,4 milhões de dólares, se fizermos o cálculo pelo sistema de peso mais reduzido. Não é de se admirar que ele pudesse ajuntar tão grandes riquezas, porque, tornando em conta os despojos das guerras com os reinos vizinhos e os tributos dos países vencidos, todo o material amontoado foi posto à disposição do rei Salomão para a construção do templo. Ele ainda sobergiou em 1 Reis, capítulo 7, verso 51, em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1, sobrou. Salomão deu princípio à obra no 4º ano do seu reinado e completou-a dentro de 7 anos e meio. Segundo alguns historiadores, em 1 Reis, capítulo 6, verso 1 e até o verso 38, relata isso aí, capítulo 38. A aliança de Salomão com Irão, rei de Tiro, facilitou a aquisição de madeira do Líbano e de hábeis artifícios para fazer os trabalhos, como escultor, carpinteiro. O rei também escolheu obreiros em todo Israel, cerca de 30 mil homens, que ele mandava ao Líbano por seu turno, 10 mil cada mês. Em 1 Reis 5,13, havia também mais de 150 mil homens entre carregadores e carboqueiros, todos eles para fazer esta obra. 550 inspetores, 3.300 subiinspetores, eram também 3.600 cananeus, 250 israelitas, e o templo foi levantado sobre o Monte Moriá, no lugar que tinha sido mostrado a Davi, seu pai, na eira de Ornã, o Jebuseu, 2 Crônicas, capítulo 8, verso 1. O plano geral obedecia ao mesmo plano do tabernáculo. As dimensões eram em dobro e as ornamentações eram mais ricas. O interior do edifício tinha suas medidas, que nós já conhecemos. Os pranchões de cedros eram cobertos de ouro, peles de golfinho, era para colocar a arca, etc. Então aí está o Templo de Salomão. Mais detalhadamente você pode estudar e ver a dificuldade que foi para que a nação de Israel construísse aquele templo. Mas o que nós queremos falar aqui não é sobre o templo, é sobre o orgulho religioso que tem destruído o amor ao próximo. Nós não estamos na ignorância de nós observarmos hoje como a religião tem sido o maior inimigo de Deus. Eu até tenho dito que talvez seja o próprio diabo que inventou a religião. Leon Tolstói, grande filósofo russo, ele escreveu no seu livro A Restauração do Inferno, onde ele disse que, naquele conto, no livro que ele escreveu, que o diabo inventou a religião a ponto que os homens, ao pensarem que estão seguindo a Deus, estão, na verdade, seguindo ao diabo. Porque nós vemos aí leigos e crélagos, nós observamos uma divisão muito grande, nós observamos uma diferença muito grande. Como um torcedor do Bahia vai amar um torcedor do Vitória? Observando aqui um exemplo no campo de futebol, quando duas forças antagônicas vão jogar ali, um Vasco e um Flamengo, um Palmeiras e um São Paulo, um Brasil e Argentina, né? Nós vemos jogos aí no estado de São Paulo que um torcedor vai com uma corrente de moto, o outro vai com um revólver. Nós vemos nos noticiários o encontro de torcidas, o camarada veste uma camisa, o outro veste também uma camisa, e aí começa a guerra, né? Observamos isso. Então eu pergunto, que o grande orgulho denominacionalista tem sido empecilho para o avanço do Evangelho na sua totalidade. No Evangelho na sua vida profunda, não na vida mesquinha deste Evangelho mercadejado. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então nós podemos observar, nessa leitura que fizemos, este assunto de suma importância. O século XX, queridos, é o século XX cujo qual ainda respiramos a sua atmosfera, assinalou na história da humanidade um período de transição de extraordinária importância. 2 guerras mundiais, revoluções sociais na América, na Europa, na Ásia, na África,
tirando a maioria da população dos países subdesenvolvidos da dominação do sistema colonial, e também o extraordinário desenvolvimento da técnica, o surgimento da energia atômica como arma política. Já a entrada do século XXI é marcada, já nos primeiros passos, com transformações que deixam o homem de uma forma ultrapassada. Por mais que se esforce para estar informado com o mundo que se moderniza, o mundo pós-moderno, de forma tão rápida, que o homem se torna escravo da tecnologia, da sua própria tecnologia. Nós vemos o mapeamento genético, a clonagem, a fibra ótica, a comunicação via satélite, os chips. Essas coisas já estão obsoletas praticamente. O computador, o notebook, você compra um celular hoje, amanhã ele já é obsoleto. Você compra ele de manhã, meia-noite já lançou um no Japão ou nos países de alta tecnologia. Então, cada dia que passa, o século XXI nos deixa taciturnos, nos deixa espantado com a corrida da tecnologia. Nós podemos observar que nesta situação forma-se uma cultura em transformações, uma sociedade em rápido processo de industrialização e tecnologia em um mundo globalizado. Observamos então que a religião perde nesse contexto a sua importância na solução e explicação dos problemas humanos que se aglomeram-se. Na compreensão mais profunda do Evangelho, os cristãos estão historicamente compreendendo que a religião é inimiga de Deus porque não responde mais à necessidade da humanidade. Ela tem sido também um grande obstáculo à propagação do Evangelho, como também a sua compreensão, através de suas ideologias, de seus sistemas clericais, sacerdotais, cerimoniais. Paul Tillich, que foi um grande estudioso da palavra de Deus e foi um alemão refugiado por Hitler nos Estados Unidos, ele afirma categoricamente, queridos, que Jesus veio ao mundo para provar que a religião ela não compensa e que o Evangelho significa exatamente a libertação da canga da religião, da lei da religião e da lei sobreposta sobre o homem. O apóstolo Paulo, então, ele percebe, meus queridos irmãos, claramente que a unidade dos homens é a grande revelação do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Ele escreve, ele disse, não há nem judeu, nem grego, não há nem escravo, nem homem livre. Não há nem homem nem mulher, pois todos são apenas um no Cristo. Gálatas 3:28. Para nós é necessário agora traduzir estas palavras em uma realidade contemporânea, em uma realidade atual. Nós podemos dizer que agora não há mais russo nem americano, como na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Não há mais chinês nem africano. Não há mais francês nem argelino, pois somos todos irmãos no Cristo. Nós poderemos dizer que não há mais instituição religiosa tal, não há mais religião denominacional tal, não há preto, não há branco, todos nós somos um em Cristo. O que nos faz ser um em Cristo é essa ligação através de um novo nascimento, que é ter dentro de nós, fazendo morada de Deus em o seu próprio Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz, se alguém não tem um Espírito Santo de Deus, esse tal não é de Deus, porque Deus faz morada em nós através do seu Espírito. Então, esta unidade espiritual que nos faz ser filhos de Deus, quebra todos esses padrões humanos. Eis aí a grande compreensão do Evangelho, na sua totalidade, na sua profundidade, para que possamos conhecer, disse o apóstolo Paulo, a largura, a dimensão, a profundidade do amor de Cristo, esse amor que excede todo o entendimento, sendo que o amor é o vínculo da perfeição, a paz, os frutos do Espírito em nós. E nós vemos agora essa grande incompatibilidade desta guerra religiosa que vemos e observamos aí. Não existe movimento ecumênico, existe um ecumenismo que será feito da união religiosa. O povo de Deus
não entra nesta onda de movimento ecumênico. Pelo seguinte, não existe união de instituições. Porque, na verdade, queridos, o corpo de Cristo, ele não está dividido. O corpo de Cristo, como corpo humano, é formado com muitos membros. O apóstolo Paulo, ele explica isso. Muitos são os membros do corpo, mas forma uma só unidade. Se você corta a sua mão e lança fora, e alguém passa e fala, de quem é essa mão? Tu vai dizer que não é sua? Você não vai dizer, esta mão não é minha, mas essa mão faz parte de você. Um corpo humano não é só coração, tem rins, tem pulmão, tem fígado e tem outros órgãos. Pequeno osso que se encontra no pé é um osso muito pequeno, mas sem esse osso o corpo humano não tem equilíbrio. O homem cai. Parece ser um membro insignificante. O apóstolo Paulo, que aqueles membros que parecem ser mais insignificantes, eles são mais importantes para a saúde do corpo. O apóstolo Paulo ele fala em Coríntios que estava havendo ali uma grande contenda, porque ele escreve dizendo que ele não pôde falar como a espirituais, no 1 Coríntios capítulo 3, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Ele diz aqui, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Porque um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo. Não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros, pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um. A cada um Deus concedeu ministrar um dom. Agora, observe bem, meus queridos, onde eu quero frisar aqui, não estáis andando segundo os homens. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas que haveria um outro evangelho. Estais andando segundo os homens. Quem anda segundo os homens, obviamente, não obterá salvação, porque nós deveremos andar segundo Cristo andou. Ele é o nosso exemplo. Pedro, ele nos fala que devemos seguir as pisadas do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos em contendas e em invejas, obviamente, nós não estamos andando segundo Cristo, mas segundo rudimentos humanos. Paulo fala isso em Colossenses, no capítulo 2, segundo os rudimentos e filosofias humanas. Mas o que eu chamo a atenção aqui, meus queridos irmãos, sobre a nação de Israel, para nós entrarmos agora dentro do texto que queremos meditar neste momento, nós observamos o seguinte: a nação de Israel, quando viu o Senhor Deus falar que teria o seu nome perpetuamente, que nesta casa, neste templo aqui construído por mãos, eu vou estar aqui com a minha presença, eu vou ouvir a oração, fez com que a nação de Israel criasse dentro do seu coração um orgulho muito grande, a ponto que os sims estavam justificando os meios. Ou seja, Deus ele tinha um valor espiritual na sua palavra, nas cerimônias, nos sacrifícios, nas festas solenes, e eles estavam como se você faz uma vitamina, um suco, um espumante, e aquela espuma você coloca o canudo e começa a sugar aquela espuma. Mas o verdadeiro conteúdo da vitamina está abaixo da espuma. E a nação de Israel estava vivendo de uma certa forma superficial. Não estava entendendo, não estava deixando entrar no coração o grande significado, a grande profundidade que eram as festas solenes e que era o sacrifício a Deus, a adoração a Deus. Eles entraram então em pecado, em deteriorização, em corrupção e se baseava, olha, o templo está ali construído, um templo como esse que gastou cerca de quase 100 mil talentos de ouro, gastou não sei quantos mil funcionários para construir esse autoempreendimento que veio do rei Davi, se apegando a todas aquelas tradições religiosas. Não, o templo está aí e o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus aí, eles vão aí agora entrando em uma situação completamente terrível, né? Eles vão aí, não, tá tudo bem, Deus está aqui, e começam agora a ter o amargo como doce, começa a mudar os valores e os princípios da palavra de Deus, a ponto que Deus começa então a usar os profetas.
E a dizer, olha, se vocês não se converterem aí, se vocês não mudarem, olha, vai ser destruído. Eu vou levantar nações aí, inimigas de vocês, minhas inimigas, eles adoram até outros deuses. E você vê na história de Israel, Deus enviando os profetas e advertindo. E eles matavam os profetas que Deus enviava. Deus mandava o profeta Jeremias, mandava o profeta Ezequiel, dizia, olha, vem Babilônia, eles vão entrar aí, vocês se arrependem, né? Vocês se convertem, vocês mudam essa situação. Era o ancião, o sacerdote, todos estavam corrompidos e fazendo suas vontades, né? Destruindo o conteúdo da lei. E Deus enviando. E Deus falando, enviava os reis, alguns reis faziam reforma como Josias, daqui a pouco vinha um outro rei, teve os problemas com Acabe, teve a introdução de idolatria com Jezabel, e aí vem toda essa situação, e Deus advertindo, e Deus falando, vai vir. Enviava um profeta, ele jogava como Jeremias, joga no poço. Enviava Isaías anunciando, mostrando o lado do amor de Deus, do que Deus queria fazer, vocês são minhas testemunhas, e exortando, e eles levando pouco caso, rejeitando as cisternas de água viva e bebendo em cisternas de águas rotas, e Deus advertindo. Deus enviando os profetas, mata os profetas, e eles iam contratando falsos profetas. Nós falamos na última mensagem, que é os profetas alugados, como tem acontecido, e Deus enviando. Deus então envia o profeta Isaías. Você lê logo no primeiro capítulo de Isaías, no capítulo 1, verso 7, quando Deus diz assim, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada, numa subversão de estranhos. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, e dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O verso 11 diz, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesse a pisar os meus átrios? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e as convocação das assembleias, as vossas reuniões, não posso suportar iniquidade. Iniquidade é o invalidamento das escrituras sagradas. Nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas, as vossas solenidades, as vossas festas, a minha alma, diz o Senhor Deus Jeová, as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Você vê então em Samuel, capítulo 15, verso 22, quando Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Esse último versículo que eu li foi muito antes da construção do templo, mas Deus já ensinava ao seu povo que ele tem mais prazer na obediência. E aqui agora, através do profeta Isaías, ele vem dizendo que abomina todas aquelas atitudes que o próprio Deus tinha constituído, o incenso, o sacrifício, as assembleias, as festas solenes, mas não que fosse errado fazer aquilo, mas eles estavam esquecidos do verdadeiro sentido do templo, porque o templo para unir a nação hebraica, o templo era para que se perpetuasse a própria glória de Deus, eles não estavam entendendo esse valor espiritual, estavam apegados à letra. O próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte que a letra mata e o espírito é que dá vida. Eles estavam apegados a toda aquela estrutura religiosa. O que eu chamo, eu conclamo a atenção dos que me ouvem,
É como nos dias de hoje, a falta de conhecimento das Escrituras tem levado as pessoas a dizer: os sims não importa. Olha, eu posso até ter mentiras brancas. Olha só, meus queridos, por favor, use a sua inteligência. Eu agora estou ministrando para crentes bereanos, para as pessoas que não estão olhando o passado de Paulo, mas estão olhando o que Paulo fala pelo Espírito e confere com as Escrituras. Eu não estou aqui como uma metralhadora giratória querendo destruir as instituições evangélicas, muito pelo contrário. As pessoas não têm entendido e têm dito: o pastor Flávio ele é polêmico, o pastor Flávio é uma pessoa frustrada. Eu não tenho nenhum complexo e não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Agora, Deus me chamou para que eu pudesse ser um ministro da verdade e não fosse compactuado com nenhuma instituição religiosa, com seus estatutos, porque estatuto só existe nas Escrituras Sagradas. As Escrituras divinamente inspiradas. Não existe estatuto registrado por homem, nem presidente de religião. Não existe pastor presidente, meu querido. Não existe isso. Presidente é Jesus, que morreu na cruz para fundar a igreja, cujo fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. Então aqui nós somos contra todo monopólio e toda monarquia clerical. Sabe, esse negócio de monarquia clerical, essa coisa que estão batendo na tecla aí, meu querido, o evangelho ele vem para iluminar, porque muitos estão, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Esse negócio de monopólio, de envelopezinho, de campanhazinha, isso aí não vem, que o evangelho é outra coisa. Pegue seu dinheiro e vá com ele para o inferno, porque nosso Deus não é mamon. Esse negócio de dízimo, a vida de uma certa forma, essa vida que muitos ministros do Evangelho estão vivendo, uma realidade em contrapartida a um abismo entre Cristo e muitos ministros que se dizem de Cristo. Então, não quero entrar ainda nessa parte. Vamos dar continuidade ao orgulho denominacionalista. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais adiante sobre esse assunto. A nação de Israel estava tão cega. Deus está aqui. Deus ele prometeu. E tome-lhe pecado. Então Deus vai enviando. Deus envia Amós. Aí Amós diz no capítulo 5 de Amós: odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solene, não me exalaram bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos levarei cativo, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ele diz mais: e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É sobre esta crise que nós estamos falando aqui, esta crise espiritual. O governo fala sobre crise financeira. Estamos numa crise financeira, estamos em uma crise muito grande, bolsa de valores, mas nós não temos crise financeira. A nossa sociedade está vivendo uma crise moral, está vivendo uma crise existencial, está vivendo uma crise de identidade. Se houve uma coisa positiva na época dos militares, é que ao proibirem a leitura, ele despertou dentro do homem a sua alma rebelde de ler e de aprender. Então eles quebravam os padrões para ter conhecimento. Hoje não importa a aparência. Hoje não importa aquela aparência que as pessoas têm, não importa mais isso. As pessoas querem
quer ter uma aparência bela, mas o conteúdo... Então, a tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Oh, que coisa bela, né? Antigamente, chegava aquele garotão para namorar com a menina às vezes não tinha tanta condição financeira, o pai trabalhador, braçal, e chegava lá o filho do doutor, o filho da classe média alta para namorar com aquela garotinha morena ou loira, ou seja, como for, linda, bonita, que estudava num colégio do estado, um colégio de rede pública, e lá o barão estudava num colégio melhor. E ele ia namorar com aquela garota. Aí chegava lá o pai de família e dizia: quem é esse rapaz aí com esse carrão na porta aí? Isso aqui é um exemplo. Aí a menina disse: não, é o filho do doutor fulano de tal. Eu digo: eu não quero saber se ele é filho de que doutor ele é. Mande ele vir aqui conversar comigo. A mãe dizia: não, meu filho, é um bom partido para nossa filha. Eu disse: eu não quero saber quem é o pai dele, eu quero saber quem ele é. Hoje em dia o camarada pode ser traficante, ladrão, político ladrão, parou um carro bonito, aí se abre tudo. Veja só como a sociedade vive hoje de hipocrisia. As pessoas julgam a sua aparência e não o seu conteúdo. Então eu digo aqui, a tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Nós estamos vivendo esta crise moral. A crise moral hoje é que está ditando as cartas. Não importa quem você é, importa o que você tem. Então é uma crise, né? As pessoas querem ter sem ser. É uma crise existencial. E isso invade a religiosidade, invade a religião. É uma busca desenfreada. Não, os fins justificam os meios. Uma mentira falada muitas vezes vira verdade. Você liga hoje uma televisão, o camarada fala: venha buscar o seu carnê e o seu martelinho. É martelinho de madeira, é martelinho de ferro, é bonequinha de pano, é garrafinha de óleo ungido, é água benta, é água de Israel, é terra do Mar Vermelho, é ramo das oliveiras, do Monte da Oliveira, é campanha de tudo, menos Jesus Cristo, menos o Senhor Jesus Cristo. Não, o Senhor Jesus Cristo fica de fora. É o misticismo, a feitiçaria, a magia branca, a magia negra, a magia colorida. É o abracadabra, são os mágicos, os mandrake, em cima dos púlpitos, pregando as necessidades que as pessoas querem. É um evangelho completamente corrompido, distorcido, transmudado. Meus queridos, aí a pessoa diz: mas isso aí é muito radicalismo. Mas eu quero falar para você que existe um cristianismo que se conforma como uma roupa convencional, que se veste para satisfazer as exigências de uma certa sociedade. Eu quero dizer a você que ser cristão é aderir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é um evangelho social, né, que é adaptado à moda do dia. Não, meu amigo, os tempos mudaram. Nós estamos vivendo tempos modernos. O evangelho hoje tem que ser temperado à moda do dia, sabe? No fugaz da teologia, dos princípios modernos. Senão você é um fora da lei. Senão você... Quem é que vai querer aceitar este evangelho aí? Tem que mudar. Estamos no tempo do New Wave, tempo da tatuagem, né? Quantos pastores aí estão estimulando, né? É o Halloween Gospel, é o São João Gospel, é o Réveillon Gospel, é o Carnaval Gospel, é a Boate Gospel, é tudo Gospel, é tudo no nome do Gospel. Não, tudo bem, mas eu quero dizer a você que ser cristão é aderir à pessoa de Cristo, caminho e vida, vivendo imerso nele pela graça. O cristianismo não é apenas uma fé, é antes de tudo uma vida. São Paulo, o apóstolo, afirmou de forma peremptoriamente, numa fórmula definitiva: para mim certamente a vida é Cristo, o viver é Cristo. O grito do apóstolo, meu querido, é perfeito. O que é um cristão? É o homem que vive em Cristo, para Cristo e por Cristo. Por consequente, ele não é mais nem grego, não é mais judeu, como já falamos, ele é filho de Deus, isto basta. Então o evangelho, como você pode ver, não é um prato que se tempere com qualquer molho, a moda do dia. O evangelho, ele não muda. Não. O evangelho não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é o cristianismo.
que muda. O evangelho não muda. Não é o cristianismo que deve ser renovado, mas nós. Quem não tem que renovar, fazer um tratado, precisa renovar o Código Penal, precisa fazer renovos nas leis humanas, mas o evangelho é eterno. O evangelho não precisa de nova legislação, de uma reforma nas suas leis. Como disse o sábio de Lubac, sábio francês, estudioso das escrituras, ele diz, cristalizou esta verdade de forma notável. Ele diz, trata-se, escreve ele, de devolver ao cristianismo sua força em nós. Em nós. O cristianismo não perdeu sua força. Cabe devolver ao cristianismo sua força em mim e em você. Isto quer dizer, antes de mais nada, que devemos reencontrá-lo, tal como o evangelho é, puro, cristalino, em sua pureza, em sua autenticidade. Afinal de contas, o que precisamos é viver mais varonilmente, eficazmente e mais fortemente, mais heroicamente. E se preciso for, meu querido irmão, mais do que vivê-lo tal como é, mas também de morrer por ele. Não há nada para mudar, nada para corrigir, nada para acrescentar. Não temos que adaptar à moda do dia. Muitos não se aderem a Cristo por um movimento pessoal. Eu aceitei a Jesus Cristo, a salvação individual. Um movimento consciente, pessoal, mas sim seguem a Cristo empurrado pela multidão. Sabe como é aquela coisa? Subitamente e sem fazer nenhum esforço, muitas vezes encontramos dentro da igreja apenas porque estamos na corrente. Tipo uma corrente de ferro, um elo ligado ao outro. É aquele que está no empurrão, está aos troncos de barrão, empurra ele aí. É como se amarrar e vir puxando ele. O que acontece hoje? Muitos cristãos hoje aderiram a esta forma nefasta de cristandade, de cristianismo. Um cristianismo apenas como uma filosofia de vida, como uma bala que se engana e interte uma criança. Toma aqui um pirulito, aí engana. Muitos são cristãos nominais. Eu chamo a atenção disso aqui. Aderem a esse falso cristianismo pelo simples fato de fugir dos reclames da consciência. Não, rapaz, eu não aguento mais, sabe como é? Não quero ir para o inferno, não quero morrer. A minha consciência tem reclamado isso, aí vai para a igreja. São carregadores de Bíblia. E depois blasfema o evangelho entre os gentios. Porque nós, hoje, quem segue a palavra é um filho de Deus. Faz parte, é herdeiro de Deus. Faz parte da nação de Israel espiritual. Ele foi enxertado na oliveira, no jambuzeiro, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então, se blasfema o nome de Cristo entre os gentios. Olha o crente, né? Olha o crente aí. Olha, o crente está aí, ó. Será que ele é um cristão? Será que ele tem sido verdadeiramente dando fruto o testemunho do filho de Deus? Então veja o que diz, quando Paulo ele fala sobre essas realidades, ele diz que nós deveríamos portar-vos de uma forma digna do Evangelho. Então as pessoas fogem da consciência, né? A consciência cobra dia e noite dele uma vida justa. Cristão verdadeiro, como ninguém consegue ser um cristão sem perseguição, né? Que para você ser um cristão verdadeiro, o apóstolo Paulo ele diz que você deve, ao seguir Jesus Cristo piamente, você vai sofrer grandes perseguições. Isso, por exemplo, a pessoa que vem pregar um evangelho desse, o evangelho capitalista aí, vai dizer, esse camarada tá louco, ele está pregando contra o dízimo. Eu não estou pregando contra dízimo. Eu só estou dizendo a você que no Novo Testamento não existe dízimo. Não existe dízimo no Novo Testamento. Porque você vai me dizer, existe sábado no Novo Testamento, existe sacrifício de ovelha e bode no Novo Testamento. O que está escrito lá em Malaquias foi escrito para a nação de Israel, para as tribos de Israel. Você não vê nenhum mandamento sobre dízimo, sobre envelope de campanha, sobre dinheiro, rapaz. Essa dinheirama aí de mercenário, de ladrões aí que estão enganando o povo. Lá Pedro está dizendo, no capítulo 2, farão de vós comércio. Venha comprar martelinho, venha comprar não sei o quê. Rapaz, o Senhor Jesus Cristo, irmão, viveu uma vida tão simples. Ele disse que nós não deveríamos possuir aqui tesouro na terra. Então, o que é que está acontecendo? Será que esses homens descobriram uma outra Bíblia? Não.
Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas que há um outro evangelho. Esse é outro evangelho. Não é o evangelho da simplicidade, não é o evangelho do amor, não é o evangelho de coisas simples, de forma nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que tudo que é grande, por favor, preste atenção nessa palavra, tudo que é grande diante dos homens é abominação diante de Deus. Aí agora estão para reconstruir a réplica do templo de Salomão. Meus irmãos, isso é ignorância, meu irmão. Isso é falta de conhecimento, irmãos. Isso é capitalismo, irmão. Isso é mercantilismo, meu irmão. Evangelho é graça, irmão. Evangelho é um dom gratuito, não vem de vós para que ninguém se glorie, irmãos. Então prepara os lombos para ser... Ninguém vai mandar lhe matar, ninguém vai levar você para o fórum. Você vai ser perseguido, irmãos vão se levantar contra você, serão levados aos tribunais, às delegacias, porque prega-se esse evangelho tão duro, tão radical, um evangelho de sinceridade, serão perseguidos por causa da justiça. Isso o que estão fazendo é justiça, irmãos. Aí esses milagres, pastor, o que é que você me diz? Isso é operação do erro? Será que o diabo também não tem poder de fazer milagres que está fazendo aí? Irmãos, as escrituras é bem contundente. Quem nele crer não será confundido. O apóstolo, ele ensina a palavra de Deus. Aí vem o orgulho denominacionalista. Não, Deus está aqui no templo. E o que é que Deus fez? Levanta as nações vizinhas, Nabucodonosor, Ciro, meu ungido, homens que vai cumprir, Belsazar, que vai cumprir o mandato de Deus, que vai cumprir a ordem divina de Deus, que vai ser a espada de Deus para exemplificar, para corrigir o seu povo. Chega lá, pega, destrói, quebra tudo no pau, reduz a nada, reduz a nada. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, ele diz, irmãos, aqui o que é que ia acontecer. Abre aqui as escrituras, está aqui no capítulo de Ezequiel, capítulo 9, Ezequiel dizendo no versículo 18, do capítulo 8, verso 18, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei, não ouvirei. Está aqui Deus, então me disse, vinde filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Mulheres adorando a Tamuz, você está vendo, aqui diz no versículo 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que entravam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o Senhor. Dentro do templo de Salomão, a idolatria, a abominação. A abominação, será que não é abominação que estão fazendo hoje? E Deus não habita em templos construídos por mão de homem. O templo somos nós, o templo para a morada de Deus em espírito. E o que está fazendo hoje nessas reuniões aí? Enganando o povo, enganando a falta de conhecimento nas escrituras do povo. Eu estou falando para um cristão bereano que está com a Bíblia na mão, vá conferindo. É difícil ouvir isso hoje. É difícil depois de 40 anos você vivendo na mentira, alguém dizer tudo que você fez foi errado. A única coisa que você pode fazer quando alguém aparece dizendo... Aí aparece alguém dizendo, vocês todos estão errados. Então tem que dizer que olha, esse homem que está aí, ele expulsa demônio em nome de Belzebu. Esse homem aí é louco. Porque se este homem que falou o sermão das bem-aventuranças para desmascarar o empresariado da mentira, se esse homem aí, filho de Maria e de José, carpinteiro, de onde vem? De Nazaré, não vem nada de bom de lá. Mas se esse homem aí, conforme o profeta Isaías, que não tem aparência, formosura para que alguém deseje, não tem carisma pastoral, é um homem sofrido de dores, nada que há nele que desejemos. Não é um Tom Cruise da vida, não tem um olho verde, não é um homem branco, não é um loiro, que a sociedade racista pinta esse Cristo lindo de quadro. Esse Cristo poético, esse Cristo filosófico, este Cristo para a arte popular, para o peito do excêntrico garoto. Esse Cristo aí não. Mas esse Cristo aí que vem aí por essas ruas, ele é doido, é louco. Eu quero dizer para você que esse homem aí expulsa demônio em nome de Belzebu. Mas será? Será que ele expulsa demônio em nome de Belzebu? Porque se o que este homem está falando aí, ó fariseus,
Quem está errado são vós. Se este homem que vos prega está com a palavra de Deus, quem está errado? Que venha o Senhor Deus e nos julgue. Que venha o Senhor Deus e nos julgue conforme a reta razão, a palavra. O apóstolo Paulo, ele disse, não há entre vós aí um sábio que possa julgar esta causa? Paulo disse, não julgue nada antes do tempo. Isso aí é o juízo que só compete a Deus. Mas no trato da doutrina, meu querido, no trato da doutrina, como o apóstolo Paulo disse, expulsar este iníquo do meio de vós. Não se arrepende. Será que nós, como responsável pela doutrina da palavra de Deus, não temos responsabilidade de sequer manter um padrão espiritual, lutar pelo zelo da doutrina, que é o ornamento da igreja, como diz Paulo a Tito? Porque quando aparece alguém, logo esse cara é um louco, que é isso que esse cara está falando aí? Que não tem isso, que não existe isso, que não tem aquilo. Pelo amor de Deus, atirando para todos os lados, meu querido. Contenda. Esse CD aqui eu estou gravando não é para uma instituição religiosa, não. Esse CD aqui são para irmãos que me pediram para me vir gravar aqui. Eu vou dar de presente para eles, viu? Não tem direito autorais, não. Agora, se você está ouvindo aí, amém por isso. Que você esteja ouvindo e que ele seja útil a você. Isso aqui não é para religião, porque a religião não se encaixa dentro disso aqui. Houve um homem enviado por Deus. Qual era a igreja dele? Qual era a genealogia dele? Era um João Batista. Qual era a escolástica dele? Pediram logo uma credencial a Jesus Cristo. Epa, quem lhe deu ordem para pregar aqui na convenção? Quem é que mandou o senhor pregar aqui? Me mostre aí o seu papel, o seu documento. É o que estão querendo, irmão. Essas credenciais falsificadas, feitas com tinta em computador de offset aí. Não é isso que te unge, meu querido. O que te unge é a qualidade do estado das ovelhas, pastor. O que te unge, o que me mostra que você realmente foi um chamado por Deus no ventre de sua mãe é a qualidade da palavra que você prega. A lei é o testemunho, disse o profeta. Se assim não pregarem para eles, jamais nascerá a alva. Não são prognosticadores, agoreiros, falsas visões, falsos profetas, sacerdotes e anciões aí que estavam na nação de Israel fazendo coisas erradas, consentindo com o erro. É tudo isso que nós estamos vivendo agora. Esse tipo de cristão por fora, que Jesus desmascarou ao chamá-los de hipócrita, vestido com suas crenças como uma roupa de cerimônia. Ele será religioso, como se é juiz, como se é embaixador ou oficial. Então o século XXI, essa modernidade aí veio inquietar esse falso cristianismo. Veio tirar esta máscara, esta poeira dourada, veio mostrar quem é quem esta tecnologia. Este século XXI vai mostrar quem é quem está aderindo a esses falsos conceitos no nome de Deus. Esse evangelho televisivo podre, deteriorado, que só leva ao juízo final, só leva à perdição das almas. Esses homens, donos de igreja, de evangelho deturpado, campanha, hoje não é mais no nome do Senhor Jesus Cristo que se cura. Irmãos, quando aquele homem paralítico estava ali, o Senhor Jesus Cristo disse a ele: perdoados são os teus pecados. Agora vai, levanta, anda e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Eu pergunto a você, para que Jesus Cristo veio? Só para a cura do corpo e depois o homem não ser redimido nem justificado pelos seus pecados? A doutrina é remissão, salvação, justificação pelo sangue do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a voz do profeta João Batista. Agora os meios justificam, né? Os fins justificam os meios. Jesus Cristo, ele não curou aquele homem. Antes de tudo, ele disse: perdoados são os seus pecados, porque o Filho do Homem veio para isso. Depois disse: vai e anda, não peques mais, para que não suceda algo pior. Qual era o motivo da doença dele? O pecado. Assim como um médico, ele não quer matar o paciente, sim a doença, Jesus Cristo não tem nenhuma preocupação em dar dinheiro, em dar dinheiro e prosperidade. Você tem, vai estudar para você ter uma boa profissão, vai fazer uma universidade, não vai ficar orando aí que Deus não vai lhe dar um sonho do número da telecena, que Deus é contra a jogatina. Não fique orando para Deus te revelar número da quina, não. E não fique pensando que você vai cavar um buraco no fundo de sua casa e achar um pote de ouro, não. Vá trabalhar. A Bíblia manda que o homem vai comer do sol do seu rosto. O próprio apóstolo Paulo, ele trabalhava para ajudar os irmãos, certo? Não atarás a boca do boi que debulha. Agora ele, para evitar escândalo, eu trabalho e ajudo. Agora também diz Pedro que o pastor,
ele não pode ter ganância. O pastor jamais pode ter uma vida além da sua membresia. O senhor está ouvindo isso, seu pastor? O senhor não pode parar o seu carrão. Se você não quer viver uma vida de entrega total, uma vida de um ministro do evangelho, se você quer ver luxo, se você quer morar no palácio, vai imitar Herodes. Porque perguntaram, o que saístes a ver no deserto? Um homem rico, vestido ricamente? Um homem cheio de traje luxuoso? Esses que se vestem assim estão no palácio. Lá no palácio tem bacanal. Lá no palácio as mulheres dançam e a cabeça dos profetas vão para a bandeja. Quantas dessas religiões aí estão virando palácio? Onde o entretenimento agora é a grande voz do dia. Eu quero falar aqui para você o que um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon falou. Quando alguns anos atrás Charles Spurgeon advertia dizendo, ele dizia a respeito daqueles que gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças, ele foi menosprezado como um alarmista. O que você fala de mim agora? Mas a profecia de Spurgeon se cumpriu, meu querido, diante de nossos olhos. As igrejas modernas são construídas assemelhando-se a teatro, casa de divertimento. Spurgeon nos chamou a atenção. Em lugar do púlpito, o enfoque está no palco. As igrejas estão contratando um regime de tempo integral a especialistas em mídia, consultores de programação, diretores de cena, professores de teatro, péritos em efeitos especiais e coreografia. O entretenimento é o que tinha lá no Palácio de Herodes. Lá no Palácio de Herodes tinha entretenimento, né? A Chiquitita vai dançar, vai bater palma, o showzinho gospel, o Halloween gospel, o Réveillon gospel, o Carnaval gospel. E é isso aí, pastor, a igreja cheia de gente e o dinheirão entrando. E aí vai aumentando, vamos barateando a graça. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo que não privou a verdade, irmão. O apóstolo Paulo disse em Atos, irmãos, eu estou falando para vocês com lágrimas, disse o apóstolo Paulo. Aos presbíteros, aos pastores, eu não privei de falar a verdade a nenhum de vocês, exortando dia e noite e advertindo que antes foi advertido pelo Senhor Jesus Cristo que surgiriam falsos profetas e que vocês estariam como ovelhas no meio de lobo. E o apóstolo Paulo ele fala em relação ao que o Senhor Jesus Cristo e os profetas antigos falavam. Ele disse, eu trabalhei com minhas mãos, não privei o dinheiro, não cobicei nem prata nem ouro, não cobicei dinheiro de ninguém, porque hoje esse negócio de pirâmide social, desigualdade dentro da igreja, né, seu pastor? O camarada deu um dízimo maior que tem o nomezinho dele lá no envelope, aí você é tentado a o tratar melhor, convidá-lo para sua casa, sabe, aquele pobre desprezado, a neguinha do cabelo pichuinho de sandália havaiana, fica lá no canto da igreja isolado. Mas o apóstolo Tiago descreve para você dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Cuidado, hein? Você vai pagar. Deus vai cobrar de você no dia do julgamento. Você está perdendo o temor de Deus, a apostasia dissimulada que estamos vivendo aí. Todo mundo faz assim, como diz o outro, eu vou fazer também, certo? Eu vou fazer também. Eu quero dizer para você que a apostasia pessoal refugia-se atrás da prática religiosa coletiva. Olha que palavra profunda. A apostasia, preste atenção, seu pastor, a apostasia pessoal, íntima, a sua apostasia está se escondendo atrás da prática coletiva. Todo mundo está fazendo, o que é que tem isso? Vai carcomendo que nem gangrena, seu doutor. O apóstolo Paulo disse que é como gangrena. Vai comendo, contamina um, contamina o outro. O camarada já se sente inferiorizado porque ele não dança, porque ele não faz parte do teatro, ele começa a ser enxotado, que nada é um radical, é um louco. Evangelho nunca foi isso, meu amigo. Cristão era recebido, era com fezes. Cristão era recebido, bota esse camarada para o leão comer ele. Hoje não, hoje é modismo. Hein? Hoje, quando nós temos que aprender com Jesus Cristo, meu querido. Jesus Cristo, pastor Flávio, Jesus teve muito sucesso, só em um sermão dele tinha cerca de quase 20 mil. É desse Jesus aqui que eu estou pregando.
Um dia o Senhor Jesus Cristo, no monte, ele viu aquela multidão e ele aí olhou para as pessoas com sacola na mão. Todo mundo com saco na mão, com sacola na mão. Aí Jesus disse assim: vocês estão aqui, né? No último culto eu dei pão e peixe de graça. Vocês trouxeram até saco hoje, hein? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não deixar de servir a Mamon. Não, olhe, só há dois senhores. E ele começou a pregar um evangelho duro, o evangelho radical. O machado está posto à raiz. Se cortar no tronco, o pé de pau vai nascer de novo. Então, João Batista diz que o machado está posto à raiz, o sistema radical. Ou é ou não é, ou vai ou não vai, é anjo ou demônio, é céu ou inferno. Não existe morno, ou é quente ou é frio. Morno ele adverte que vomita. Esse negócio de um poço da água doce e amanhã está dando água salgada, o apóstolo Tiago ele diz: irmãos, uma água, um poço que dá água doce não pode amanhã, uma boca que abençoa não pode estar amaldiçoando. Ou você é, ou você não é. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A maior esperança para esses que não conheceram a verdade. Porque os que conhecem a verdade e continuam no erro, é como um porco que se lavou e voltou à lama, disse o apóstolo Pedro. É como um cachorro que come, vomita, regurgita e come o vômito. Para esses era melhor não ter conhecido a palavra de Deus. E aí vai moldando a palavra de Deus conforme o seu regime religioso. Aí você quer que eu me cale? Quer dizer, meu amigo, que eu deixo o mundo, eu deixo uma vida estável, eu renuncio tudo que me poderia, uma herança, renuncio tudo, eu imito então Moisés, imito os heróis da fé, você imita os heróis da fé, você paga o preço para ficar caladinho, para ficar dizendo tá tudo bem. É esse tipo de profeta que você é, né? Um profeta alugado, como a segunda mensagem. Eu quero aqui, nesta hora, aconselhar você a obter, de forma gratuita, o último CD que eu preguei, sobre profetas alugados. Para você observar atenciosamente, você atenciosamente saber se você não é um profeta alugado. O apóstolo Paulo disse: vede como estáis, faça uma autoanálise para ver se Cristo ainda está em vós, se você já não está sendo rejeitado por Cristo. Então este evangelho que se esconde atrás da prática coletiva, que todo mundo está fazendo, irmão, que é isso? Quando Jesus falou isso, Jesus calmamente, sereno, eu posso contemplar. Todo mundo foi embora, irmão. 20 mil pessoas foram embora, com um saquinho nas costas. O saquinho nas costas: não tem pão hoje, não tem peixe hoje, não tem cura hoje, o pastor hoje não vai revelar que eu vou ganhar um Honda Civic. Não tem carro hoje, não tem promessa hoje, não tem oração para curar minha AIDS, que eu traí minha esposa, adulterei e recebi a paga do meu pecado. E agora não tem, ele não vai orar, porque eu batia na face dos meus funcionários, eu era soberbo, eu fali. E eu vim aqui no culto de prosperidade para Deus me dar tudo de novo. E eu continuo indo pelo... Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens guardado para quem será. Busca a tua salvação, escapa-te por tua vida. Não possua na terra tesouros onde a traça, o ladrão mina, rouba e a ferrugem corrompe. Mas aí estamos vivendo esse evangelho capitalista, mercadejado. Não, pastor Flávio, cala-te. Cala-te, homem. E Jesus Cristo pregou e a multidão foi embora. Foi 1.000, foi 2.000, 3.000. Os discípulos, talvez um Judas da vida desesperado, a oferta ia ser grande hoje. Tinha tanta gente aqui, eu já estava com um saquinho para tirar a oferta. Talvez Judas estivesse preocupado com isso. Os discípulos também, Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? Oh, que palavra que eu admiro, que eu amo. Jesus é o modelo, é o exemplo. Jesus não força ninguém a caminhar com ele, é pelo Espírito, meu amigo. A salvação é pelo Espírito. Deus conhece os seus. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Sai dela, povo meu. Os alertas estão sendo dados. Então o que acontece?
Jesus talvez poderia ter dito: o que é que os outros pastores vão dizer? Meu ministério faliu, minha igreja não cresce porque eu prego este evangelho radical. Corre lá, Judas, se retrata com eles, pede perdão lá ao empresário que dá um dízimo alto. Eu preguei muito duro essa noite e vai cair a renda da igreja. Aí Jesus fez isso? Jesus se preocupou com isso? Não, meu querido. O que é que Jesus Cristo fez, pastor Flávio? Perguntou aos discípulos. Jesus não tem medo de ficar só. Ele nunca está só. Mas ele quer que quem esteja com ele entenda. Entenda, meu querido, que ninguém pode servir a Mamon, ao Deus da riqueza. Que as nações trabalham para o fogo. A nossa pátria está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta dialética radical do espírito e da matéria é que nós vivemos uma vida espiritual, livre da matéria. A sociedade mundânea, anti-Deus, anti-espírito, e este conformismo deletério está fazendo do cristianismo um esqueleto horrível, semelhante à Torre de Eiffel, uma imensa armação composta de vazios abertos para o mundo, né? O evangelho ele é anticonformismo, não apenas por sua origem, mas pelo seu conteúdo. Não tem, você tem que se definir. Você tem que se posicionar. Qual é a posição que você quer ter diante de Deus? Mas você quer fazer como a nação de Israel. Deus está aqui. A nossa igreja, irmão, tem 3.000 anos. Nossa igreja foi fundada pelo não sei quem, pelo doutor não sei quem. Se esse homem que fundou aí a sua conceituada religião tivesse vivo, já tinha infartado. Porque aquele homem que sofreu tanto, perdão, esses homens sofreram tanto, meus queridos. Dormiram no chão, passaram fome e hoje estão andando nas nuvens. É avião em cima de avião, ninguém anda mais de jegue, não. Meu amigo, que é isso? Isso é ignorância, né? Anda de carro, tudo bem, de ônibus. E o escândalo? Ai de vós que faz escândalos. A igreja não precisa de hotel, rapaz. A igreja precisa ajudar os pobres, longe de obra de assistência social, mas precisa cuidar dos domésticos da fé, sabe? Esse é o jejum que Deus quer, esse é o amor que Deus quer. Ainda que você faça tudo, se não tiver amor é inútil, mas o amor, a obra, a fé sem as obras é morta, e uma fé morta não justifica, não salva ninguém. São esses dilemas cruciais que eu vos trago, né? É porque é preciso, na verdade, um desejo profundo de viver de coração o que já sabemos com a mente e fazemos com as mãos. Um desejo profundo de sair, né? De saber, de desejar viver de coração, irmão. Viver de coração, o que você já sabe, na letra, no conhecimento, na teoria de qualquer pregador pregar bem. Aquilo que você já faz com a mente, já faz com as mãos, mas fazer de todo o coração. Como aquele rei que fez tudo que Deus queria, mas não de inteiro o coração. Já leu lá em Crônicas? Fez tudo certinho, tudo que Deus mandou, mas não fez de coração. Fez de obrigação, servo inútil, fez tudo o que mandaram ele fazer. Diga, eu sou servo inútil. Se a nossa justiça não sobrepor dos escribas e fariseus, de modo algum herdarei ao reino de Deus. Tem que ser melhor que os religiosos, do que a letra que mata. Eu estou pedindo que você renuncie seus filactérios. Abomine esse seu filactério, essa sua vida religiosa de santão. Você não faz parte da minha igreja, porque eu tenho que ouvir você. Você nem faz parte da minha religião, irmão, só tem homem de Deus. Eu só ouço lá. Deus só está lá. Porque Deus tem um monopólio. As pessoas têm um monopólio de Deus agora. Deus escreveu um contrato, foi ali no fórum e escreveu: eu tenho um contrato com a Sony Music. Deus tem um contrato comigo aqui, de que ninguém pode gravar, ninguém pode pregar, porque Deus só está aqui. Eu tenho uma patente de Deus, a patente registrada, os direitos autorais da Bíblia é meu. Aquele que nasce de Deus é como o Espírito, é como o vento. O nascido pelo Espírito é como o vento. Você consegue botar uma grade no vento, uma algema no vento, uma cadeia no vento. Você quer dominar os profetas? Você quer disciplinar pela verdade, excluir porque falou a verdade? Se você quer todos ao seu lado que não tem críticas para te dar, todos que assinam, que diz está tudo bem, faça presidente.
Mas quando surge alguém com um espírito inquiridor, com uma consciência de uma construção, de uma crítica construtiva, logo você se levanta, não tem que tirar esse cara que não aceita, quer vir contra mim. Meu irmão, nós temos a mente de Cristo. Obviamente que se o seu projeto é de Deus, tranquilize. Eu quero dizer para você que só vai ficar quem é de Deus. Todo mundo foi embora. Ficou quantos? 12. Um negou, outro traiu. É Deus que vai tirar o joio. É Deus que vai enviar os anjos para tirar o bode do meio das ovelhas. Que ovelha não está indo para meio de bode não, viu? Você aí, ovelha, não vá para o meio do bode não. Deixa o bode no seu meio mesmo, que é Deus que vai tirar. Viu? No meio do trigo nasceu o joio. Quem plantou o joio foi o diabo. Agora a Bíblia diz que quem plantou, toda semente que meu pai não plantou será arrancada. E o que é que deve arrancar é o joio. Que os discípulos ficaram escandalizados. Eu disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Mas essa dura esse discurso, rapaz, quem que vai ouvir uma pregação dessa? Quem a Deus pode dar? Quem a Deus dá graça? Quem a Deus chamou a igreja lavada, redimida? A igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga? A igreja que anda na doutrina, no ornamento da igreja que é a doutrina. Agora, esse evangelho que estamos vivendo, venha todos. Surge um João Batista, um Paulo, surge o Senhor Jesus Cristo, desmascarando o empresariado da mentira, falando a verdade. Não, tudo bem, não é minha verdade, meu querido. Agora, se levante como um profeta, como alguém que é sal. O que é para isso? Você quer me colocar no meio disso? Você quer dizer que eu sou mais um? Eu vou chegar numa repartição pública? Qual é a sua profissão? Pastor? Quando foi que disse que pastor é profissão? Isso aqui é uma comissão. É uma chamada, meu querido. Agora você está querendo receber salário? É o mercenário assalariado, é? Esse aí, quando o lobo vem, meu querido, a ovelha foge. Pastor sou um, Jesus, eu sou um ancião. Sou um presbítero, eu sou servo de todos. Porque este é o exemplo, que aquele que é o presbítero, um ancião, como Pedro diz, eu sou presbítero, né? E como peregrino no mundo, ele diz que eu tenho que servir, eu tenho que ser mais humilde de todos, dar o exemplo de tudo. Não é ficar lá no gabinetão, não, viu? Dando ordem, viu, seu doutor, empresário de igreja, dono de igreja. Que o dono da igreja, que só tem uma igreja, é Jesus Cristo. Entendeu? Eu vou de encontro mesmo, entendeu? Porque Deus me tirou, e de onde Deus me tirou, de onde eu vim, meu querido, eu tinha que ser assim mesmo, entendeu? Porque espinho, quando tem de furar, nasce com a ponta. Porque se eu chegasse hoje aqui com um carro importado, aí você ia dizer é de Deus, certo? Se eu chegasse aqui agora com uma pasta 007, um paletó, eu tinha condição de tudo isso, meu querido. Agora eu não renunciei, sabe, às conquistas desse mundo, e não acho errado também quem tem e quem luta para ter. Agora eu fiz a minha, e isso foi a minha escolha, meu querido. Viver uma vida simples e humilde para anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo disse, olha, veja que não são muitos ricos, mas tem ricos no meio da igreja, amém por isso. Agora, quem é rico, Paulo diz que é para ajudar os irmãos pobres. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. É igualdade que o evangelho ensina. Agora, pirâmide social na igreja, eu construo um local de reunião e as pessoas se sentem até com vergonha de ir, porque eu não tenho um Christian Dior para usar, nem um Gucci, nem um Yves Saint Laurent. Sabe o que é dinheiro? Eu sei o que é ter dinheiro, irmão. E muito. Porque eu sei onde eu nasci, eu sei o que eu poderia buscar e ter na vida. Agora, eu não quero viver a sombra de ninguém, nem a sombra de minha família. Eu fiz minha escolha com 17 anos de idade e eu fui viver a minha vida. Ser um peregrino, andar nos guetos, pregar nas favelas, nas penitenciárias e seguir uma vida simples e humilde. E se eu tiver de ter alguma coisa, é para ser útil ao meu próximo. Agora, viver bancando isso aí, se pegar Jesus e botar nessa sociedade, é um mendigo. Quem é você? Sou Jesus. É um mendigo. É um mendigo, porque esses doutores aí com seus anéis, né, irmão? De PhD, doutor em teologia, doutor disso, né? É bispo, é apóstolo, é só título, é doutor, é hierarquia, né, meu querido? Daqui a pouco vai ter até o rei. Vamos consagrar fulano de tal a rei. Hoje é a consagração do rei, porque ninguém quer mais ser servo. Ninguém mais quer carga, todo mundo quer cargo. Daqui um dia na igreja vai ter que consagrar membro, porque todo mundo é pastor, é bispo, é apóstolo, é missionário, é rei, é rainha. E aí quando disser eu sou membro, aí todo mundo, opa, esse é membro, aí vai ser o maior, né? Então é esse tipo de coisa que eu estou nesta tarde anunciando para vós e vos dizendo, meus queridos, que nós devemos voltar às origens do evangelho. Paulo disse, temo que nos últimos dias, assim como Satanás enganou a Eva,
vos engane e vocês decaia da pureza e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então eu digo para você que este evangelho aí é como um paciente da UTI. Fica curado, mas não sai de lá para dar renda. Tá curado, mas fica mais 10 dias aí, porque é renda, viu, meu irmão? É campanha em cima de campanha. Eu quero dizer para você que quando eu fiquei curado, eu tenho que ficar ainda participando dessas campanhas, seu pastor? Eu ainda tenho que ficar ainda pegando martelinho de madeira, martelinho de ferro, campanha de óleo, de pedra, de sal, de açúcar, de feijão, de arroz, campanha disso, passo sabão aqui, elemento de folha de aroeira, é pau de caboclo, é tanta feitiçaria branca, preta, colorida, sei lá o que. É o abracadabra, é o mandrake, é os mágicos, meu irmão, são promessas. Eu quero perguntar se quando isso não acaba, não? Prega a palavra, meu irmão. Ah, é uma estratégia. É uma estratégia, né? Meu querido, os fins não justificam os meios. As armas que Deus nos deu são poderosas para destruir todo baluarte e tudo o que se levanta contra a justiça, contra a verdade. As nossas armas são poderosas em Deus. Então, quando pastor, o senhor falou da questão de dinheiro e tal, não, meu irmão, a oferta supera o dízimo, viu? Porque o camarada pega R$1 milhão e chega lá e diz, eu quero dar só R$100. Aí o camarada grita logo, não, mas é 10%. Se ele chegar lá e dizer, eu quero dar o meu dízimo de 1 milhão, ele diz, irmão, eu recebo porque você tem, a sua fé é grande, mas não é lei? Se é lei, é 10%, seu doutor. Esse é o seu pastor, é 10%, pastor. Né? Então esse tipo de evangelho aí, meu irmão, não vem que tem que estudar a palavra. Agora a oferta não tem estipulação não, viu? É o melhor do que você tem, viu? O tempo da gana, na lei não. O cara, come meu olho, tome meu olho, tá pago. Mas na lei não. Na lei o cara tem que amar como quem odeia ele. Já pensou? O cara com uma escopeta ali perseguindo para lhe matar e você orando, Deus, abençoa ele. Deus, converte ele. Paulo atrás para matar, para destruir a igreja orando, Senhor liberta, Senhor liberta. E na unção da intercessão ele se arrepende, encontra a luz. Tudo é oração. Agora é isso, esse evangelho mercadejado, né? Não estamos aqui, como paciente de UTI que fica curado, mas não sai da UTI, porque a renda é grande. Então a tentação do momento é aparência sem conteúdo. Então esse evangelho mercantilizado, meu querido, né? A religião evangélica é cuidadosamente desenvolvida como consumidora no mercado, que comercializa Deus como produto, está difícil. Então, o Senhor está convocando os seus, o Senhor está convocando o seu povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, entendeu? Seja uma voz na sociedade. Pare de entrar nesse orgulho religioso aí, porque essa sua religião, essa sua denominação aí vai ser queimada, viu? Eu quero te dizer que está tudo podre, entendeu? Podre, a instituição está apodrecida, coronhada com o Estado, que muitos homens morreu por causa disso, morreu queimado por causa disso, deram sua vida por causa disso, viu? O Estado é laico. E hoje a igreja, ela quer, a igreja somos nós. A religião, ela quer estar aí fazendo uma concordata política. Porque política e religião matou Jesus, né? Os fariseus e os políticos. Ele é rei, vai fazer uma revolução aqui e quer ser presidente da república, então manda matar. Mas na verdade era um pretexto, é porque estava caindo o dízimo e oferta. Já não disse que todo mundo está seguindo ele? Querem dizer, se nossa reunião está vazia, o templo estava vazio ontem, todo mundo está seguindo ele. Ele prega diferente. E a doutrina dele é como quem tem autoridade, não como quem tem, como ele tinha, ele era a própria autoridade. Então, faça como os fariseus, querido. Enfie o dedo dentro do ouvido e grite, porque Estevão fala a verdade. Não estou dizendo que eu sou Estevão. Apenas estou fazendo aqui uma semelhança de que quando ele estava falando a verdade, a religião está indo de encontro. Quem vem de encontro a mim, irmão, não são servos de Deus, não. São os estatutos escritos por vós, homens, que estão divididos em crédulos, em clérigos e leigos, nesta hierarquia monárquica, de pai para filho, de filho para pai. Então, eu digo a você, meu querido, me ajude em oração e leve a palavra adiante. Reproduza quanto CD você quiser. De graça receber, de graça dar. Vai distribuindo.
E sobre a questão do dízimo, que é uma polêmica quando se fala, é que Malaquias falou para a nação de Israel, certo? Assim como muita gente está dizendo que é testemunha de Jeová, e aquilo foi para as tribos de Israel, certo? Está dizendo que tem que guardar isso, guardar aquilo na lei, certo? O dízimo é uma lei, então vou circuncidar também, certo? E no Novo Testamento, ninguém deve ser constrangido e ninguém deve dar por necessidade, dá para ficar faltando. Oh, eu dei meu dízimo e estou devendo a venda de João, estou passando fome. Deus não recebeu isso aí. A oferta é de coração e não tem estipulação. Dá quem quer, movido pelo Espírito Santo. Ninguém precisa falar dentro da igreja sobre dinheiro, não. O lugar da igreja não é falar de dinheiro, não. É falar sobre salvação, falar sobre cura, porque eu creio no poder da cura, viu? Mas não bote carro na frente de boi, não. Cada coisa no seu devido tempo, entendeu? Então nós não vemos nos completar no evangelho, não. Aqui é lugar de perder. Se você veio ganhar, quem não perder aqui não ganha. Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Evangelho não é lugar não é um parque de diversão, meu querido. Onde você vai com chiclete e pipoca para comer na hora do culto, não. Entretenimento, não. Aqui um tem canto, um tem salmo, um tem hino, um tem doutrina. Tudo seja feito para a glória de Deus. Eu agradeço a você que ouviu esta palavra nesta hora, pedindo que você seja a Deus, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Se essa mensagem não caber em um CD, nós vamos colocar a segunda parte em outro CD, vamos dividir a palavra e vamos continuar falando. Não tenho nada a ver com instituição religiosa. Não. Eu não estou pregando para crente de religião. Eu estou falando para irmãos em Cristo. Entende isto? Eu não estou falando para fariseu, porque Jesus não estava falando para fariseu, até pregou para eles. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você não tem nada a ver comigo para me processar, não tenho medo disso, certo? Mas eu não estou falando contra a sua instituição, nem nome eu estou dando aqui, não é por covardia não, nem por ética não, mas cada um se encaixe, tome sua carapuça. Se você está tomando carapuça, é uma questão sua. Então o que nós precisamos, na verdade, é levar este evangelho na autoridade da doutrina da palavra de Deus. Nós agradecemos a você por adquirir esse trabalho. Que Deus em Cristo assim nos abençoe.